Imagino que em breve era fácil investir no Concelho de Coimbra, que a gestão do Concelho tinha organizado os espaços para receber empresas como este, onde estou, o Coimbra Park, que não os tinha abandonado, que os tinha organizados e preparados para a instalação de novas empresas. Imagina que tinha decidido que áreas industriais queria privilegiar e onde as localizar, neste parque, nos outros que existem, Pedrulha, Eiras, os outros parques da cidade onde pode instalar empresas, que tinha decidido que áreas industriais queria privilegiar e aquelas também que queria privilegiar dentro da cidade. Não se esqueçam que a cidade de Coimbra tem, portanto, a zona urbana tem que ter atividade de empresas para atrair pessoas. Imagino que isso estava tudo decidido e que estava organizado. Imagino que a gestão do seu município entendia como funcionam as empresas, compreendia o seu funcionamento, compreendia o funcionamento da nova economia, tinha os incentivos organizados e preparados para apoiar essas iniciativas empresariais e, acima de tudo, podia garantir aos empresários, àqueles que escolhessem Coimbra para investir, quanto tempo demoraria até o investimento estar realizado e a empresa em funcionamento. O processo de licenciamento, equipas preparadas, quem era quem, com quem é que se fala na Câmara, quem é o nome da pessoa, o número de telefone, pessoas que terminam o seu trabalho às 5 da tarde e estão sempre disponíveis. Imagino que tudo isto estava disponível e que os empresários podiam escolher alguns destes espaços que, apesar da sua má organização, ainda existem, é o caso do Coimbra Park, e alguns destes espaços podiam estar a ser aproveitados para novas iniciativas empresariais. Imagino que a gestão do seu Concelho sabe, em boa relação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, quem formou no passado e onde estão a trabalhar essas pessoas e em que áreas, quem está a formar no momento e em que áreas, e decide participar nos órgãos de gestão das várias escolas e vários centros de emprego de outros locais do país, no sentido de perceber que tipo de recursos humanos pode disponibilizar num determinado momento. Uma das grandes decisões, ou uma das grandes características para uma decisão de investimento é a necessidade ou é a localização de recursos humanos num determinado território. Imagino que a gestão do seu Concelho conhece em rigor o mapa de recursos humanos disponíveis, não só para poder fornecer essa informação em detalhe a potenciais investidores, mas também para poder ter um papel ativo, influente na gestão de curto e médio prazo das escolas de formação profissional e nas escolas de formação superior. Imagino também que conhece, através de informação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a situação de cada desempregado. Quem é que está desempregado e em que áreas. E sim? Imagino que a gestão do seu Concelho sabia como valorizar o Concelho, obviamente, aos olhos de um potencial investidor e respondia às suas necessidades e expectativas, nomeadamente reduzindo os custos do contexto, que são elevados se considerar a escala do Concelho e da região. Imagino também que percebe que a informação relativa a um processo de investimento que tem a ver com as condições que o Concelho oferece, com a legislação de trabalho, a disponibilidade de fundos e apoios para a instalação de empresas, se o Concelho percebesse que pode ter isso de forma sistematizada, num local único, acessível a um investidor. Isso facilitaria muito a decisão de investimento. Imagino que a sociedade aposta os recursos que forem necessários, humanos e materiais, para ser capaz de detectar investidores e os atrair para o seu Concelho, criando-lhes condições para que eles investam cá e criem aqui as suas unidades de negócio. E imagino também que esses recursos especialmente humanos, percebem como funcionam os mecanismos de investimento e são capazes de organizar os serviços para que, acompanhando numa lógica de gestor de negócio, esses investimentos aqui aconteçam e aqui perdurem, criando uma infraestrutura, não queria usar a palavra de ecossistema porque está muito vulgarizada, mas de ecossistema que crie na cidade um ambiente próprio para a criação de negócios. Imagino que a gestão de Coimbra, com uma visão clara e realista sobre investimento,
percebe que isso implica abertura a novas origens de investimento, de várias localizações geográficas, mas também aproveitar aqueles que saíram de Portugal, e neste caso de Coimbra em particular, e foram pelo mundo fora criar oportunidades. Por que não trazê-los de volta, trazer a sua experiência, olhar para o que têm a dizer, terem uma visão de fora, mas de dentro, sobre investimento e que sejam capazes de nos aconselhar. Isso implica também tirar partido da política de disseminação. As políticas de disseminações não são política que se faz por nada. Servem essencialmente para abrir comunidades e fazerem com que as oportunidades fluam de um lado para o outro. Coimbra teria muito a ganhar com isso. Isso implica saber, ter a noção que temos que trabalhar com intermediários, sem ter medo da palavra, sem ter medo do conceito. E esses intermediários são as embaixadas de Portugal, numa iniciativa de diplomacia económica que Coimbra tem que aproveitar, mas também as câmaras de comércio ligadas aos vários países com que Portugal tem relações de vários tipos, Câmara de Comércio Luso-Alemã, com a China, com vários países da América Latina e de África, mas também com o ICEP, um organismo espalhado por todo o mundo, com escritórios nos maiores centros de negócios do mundo e que tem verdadeiramente este objetivo, que é de promover a imagem de Portugal, capacidade de atrair investimento estruturante e de dar a imagem de um país que tem vontade de se internacionalizar e que tem vontade de fazer saber ao mundo que sabe fazer. E Coimbra gostaria muito de ter esta ideia. Não é só o conhecimento, é o conhecimento aplicado em negócios. Sabemos fazer. Imagine que a gestão do seu concelho estava aberta ao mundo e era consequente com isso. E sabia, pelas várias características do concelho, qualidade do território, potencialidades várias, qualidade das instituições, capacidade de criar recursos humanos, é dos concelhos do país com características mais interessantes para a atração de investimento. Imagine tudo isso. Imagine que tudo o que eu falei nesta peça tinha sido realizado em 10%. Acha que Coimbra estaria nas condições em que está? E se isso tivesse sido feito? Imagine a Coimbra que existiria se só 10% destas ideias tivessem sido realizadas. E se tivesse sido assim?